Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer e é uma honra ter você aqui comigo mais uma vez. Hoje a nossa reflexão é baseada em uma pergunta, que talvez seja de muitos, e para tantos outros esperamos ter uma resposta objetiva. Vamos à pergunta. Fernando, por que às vezes temos a sensação que o Senhor nos esqueceu? Eu acredito verdadeiramente, respondendo objetivamente a essa pergunta desse senhor, eu diria que falta o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Talvez o mundo que vivemos hoje também seja um pouco responsável por isso. A velocidade com que as informações chegam para nós, ou como a gente quer buscar as informações, daquela velocidade que a gente quer a resposta imediata, a gente não tem paciência de estudar a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor deixou durante tanto tempo que Ele passou aqui conosco. Todos os ensinamentos, todos os cuidados que Ele teve conosco, aquilo que Ele fazia com os discípulos, que também tinham dúvidas na época, mesmo estando convivendo com Ele ali naquela época. Mas hoje talvez seja muito mais fácil a gente procurar algo mais rápido, mais objetivo, mais imediato. E isso tudo nos afasta daquilo que o Senhor tem. E aí quando a gente busca, quando a gente tende a buscá-lo, e a partir para a necessidade daquilo que está tudo ruim na nossa vida, condição financeira, às vezes um problema de saúde grave, às vezes a nossa família está se desmoronando e a gente vai ao Senhor. E a gente não entende por que a gente tem demorado tanto para receber as bênçãos. Porque qual é o nosso número nessa fila de espera tão grande? Por que isso tem acontecido? E talvez é nessa hora que a gente esteja mais fraco, a gente seja mais forte. Porque a gente busca ainda mais o Senhor, busca o entendimento. E é nessa paciência, nessa calma, que você precisa resgatar, confiando naquilo que o Senhor disse, que a fé. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai ver as bênçãos na sua vida. Mas isso talvez se torne de novo, volto a falar, no imediatismo que vivemos hoje. Talvez a forma como tem tornado os púlpitos nas igrejas, envergonhando o Evangelho, grandes teatros, grandes condicionamentos a eu vou receber uma bênção diante daquilo que eu vou doar, da quantia que eu vou doar, daquilo que eu tenho que tirar alguma coisa minha na hora para doar, porque senão eu não vou receber minha bênção. Isso tem tornado de fato o Evangelho vergonhoso. Isso tem nos feito reféns de uma mídia, de grandes teatros, de grandes falcatruas. E aí, para piorar, aproveitam um momento do Evangelho para misturar a palavra de Deus com pirâmides, com políticas, com mentiras, com pessoas, com falsos profetas. E aí o que as pessoas procuram fazer? A necessidade de Deus é tão grande, de ver a bênção de Deus, de saber onde é que o Senhor está. Se eu não estou vendo, não estou podendo mais tocar como o Senhor fez quando esteve aqui. Como aquela mulher que durante anos ela sofreu de uma hemorragia de sangue e ela tocou nas vestes do Senhor. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que acreditar sem ver. Então a gente procura alguma coisa, a gente procura alguém, procura colocar em alguém uma responsabilidade. Mesmo que aquele alguém só falou assim, eu acredito em Deus, em nome de Jesus, pronto, ele já é o nosso ídolo e é aquela pessoa que a gente vai seguir. E diante das besteiras, das arruaças que ele fizer dali para frente, não importa, é ele que falou em nome de Jesus. E é isso, essa sede necessariamente de buscar a palavra de Deus, de ter um ensinamento, um conhecimento, nos faz tão distante da palavra de Deus. E aí tornam os altares em grandes cenas cinematográficas, né? Em grandes mentiras, de entrevistas de pessoas mentirosas que estão ali, na verdade, dando seu testemunho de que foi, de que fez, porque deu, porque doou, ou porque era assim, ele foi assim um dia. Mas e o testemunho principal do que a pessoa faz ultimamente, do que a pessoa, das atitudes dessa pessoa, quando vê uma pessoa necessitada, quando vê uma pessoa que precisa de um abraço, de um alento, de um carinho, que precisa às vezes de tão pouco, de R$1, R$2, mas a gente prefere muito mais falar o seguinte: ele vai pegar aquele dinheiro e vai usar de uma forma errada. A gente prefere julgar quando na verdade deveríamos ajudar, receber ao próximo, amar nossa família, amar nosso próximo, amar o nosso inimigo. Talvez seja a parte mais difícil, mais dolorosa, mas isso não significa que a gente tem que levar o nosso inimigo para dentro de casa.
até porque o Senhor deixou uma palavra tremenda na Bíblia, como milhares de outras. E ele diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Olha o que o Senhor disse. Ele não falou que veremos arco-íris 24 horas por dia, que o sol vai brilhar, que toda noite vai chover para regar as plantas, mas de manhã vai ter o sol para a gente ir na praia, para a gente curtir nossa família. E se estiver nublado, não presta. Ele disse que no mundo tereis aflições. Porém, no entanto, mais não temas, porque ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele não estava no túmulo. Ele ressuscitou. E foi isso que ele nos ensinou, que essa é a fé. Ele deu a vida por nós. E diante dessa maravilha que o Senhor fez, Ele está conosco e Ele venceu o mundo. Então nós podemos ultrapassar esses momentos difíceis, esse momento que você atravessa hoje de falta de saúde, de problema financeiro, de problema que a sua família está sendo ruída, está sendo corroída por essas mentiras. Calma, o seu momento vai chegar, o seu número está cada vez mais próximo. Tenha o entendimento da palavra, procure lugares sérios, procure denominações sérias, que existem milhares, talvez acredito que sejam a maioria, e não fique condicionado a só vai para uma igreja se é para dar dinheiro. Isso é uma verdadeira mentira. Você vai ajudar as pessoas se você tiver e se você puder e quando você tiver. Essa é uma verdadeira milagre de compartilhar com as pessoas, de trocar. Aquele amigo que não tem, você tirar da sua casa um pedacinho daquilo que você tem e compartilhar. Quando você for numa denominação, quando você estiver entre os seus irmãos, quando você estiver em comunhão com seus irmãos, por que não ajudar aqueles que precisam de ajuda, que estão precisando, que precisam de um abraço, precisam de um conselho, precisam de uma amizade? É isso que a palavra de Deus diz. E mais uma vez, sabiamente, o Senhor diz o seguinte, em 1 de João 5,19, o mundo jaz do maligno. Ele habita aqui. É uma chuva, é um tornado de opções, de maneiras de se chegar, de maneira de se conquistar a palavra de Deus, de caminhos absurdos. Venha por aqui, que aqui é muito mais fácil. Se você acender tantas velas, se você levar o seu nome, se você comprar isso, se você matar isso, você vai conseguir sua bênção sem precisar ficar esperando na fila desse número. Para com isso, não fica aí no SUS, venha para cá, venha para essa facilidade, compre esse livro, venha para cá, venha fazer um encontro conosco, venha fazer uma mandinga, que você vai conseguir sua bênção mais rápido. É isso que é oferecido nesse mundo. E as tentações, cada vez as mulheres mais jovens, as meninas mais novas, estão literalmente se vendendo a troco de coraçõezinhos e de likes, expondo o seu corpo de uma tal forma, e muitas das vezes até casada, que tem compromisso, e está expondo o seu corpo, não tem a preocupação de que isso está causando nas outras pessoas, e está tudo bem. Para as pessoas está tudo bem, uma opção que ela tem, sabe, de causar isso, e as outras pessoas vão se vendendo a isso, vão se encantando com isso tudo, e aí vem mais um pecado, e aí vem mais uma orgia, e aí vem mais uma bebida, e aí vem mais uma entrega, e aí os jovens entregues completamente. Hoje as festas de jovens, todos saem com a garrafa de uísque debaixo do braço, e não se importa, o que eles querem é ficar chapado. Essa é a verdadeira realidade. E aí eu pergunto para você, o que você tem feito? O que você tem feito? Eu volto uma pergunta para ti. O que você tem buscado? Você está estruturando a sua família? Seus filhos, cada vez mais jovens, estão sendo instruídos na palavra do Senhor Jesus Cristo? Então pense nisso. Fique com a gente até o finalzinho, que a gente vai orar por você e orar com você. A gente tem que parar definitivamente de jogar a responsabilidade das bênçãos do Senhor simplesmente porque Ele não está ouvindo. Ou da noite a gente sentar, orar e conversar e falar e pedir. E acontece, das vezes, a bênção chegar mais rápido do que a gente imagina e a gente volta de novo para o mundo, aquilo que a gente estava vivendo, a bagunça que a gente estava as mesmas bagunças que a gente estava fazendo, até que a gente precisa novamente, a gente recorre ao Senhor depois. E assim a gente vive brincando de milagres, brincando de Pai, eu fiz uma coisa errada, me perdoa. Sim, te perdoo, agora siga o caminho correto. Pai, eu fiz uma coisa errada, me perdoa, perdoo. E volta, Pai, de novo. Gente, por favor,
Vamos deixar de jogar a responsabilidade na demora da bênção que você precisa no Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus, Ele habita em nós. O Senhor deixou ensinamentos para a gente. Vamos seguir esses ensinamentos, vamos aprender a acreditar, a crer, a botar os joelhos no chão. E agora eu quero tirar alguns minutos para orar por você, orar pela sua família, pela situação que você está passando nesse momento. A gente vai quebrar essa mentira e vai dizer que o Senhor é o Senhor da sua vida. E a partir de hoje, os ensinamentos, os entendimentos que você terá da palavra de Deus, que vai buscar numa denominação, que vai buscar numa denominação séria, que vai compartilhar com as pessoas dessa denominação, que vai louvar, que vai cantar com verdadeiramente. E lembre-se, o principal testemunho da sua vida não é quando a sua bênção simplesmente vier. É por aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. É por aquilo que você vai acreditar no dia a dia. E aquilo que você vai levar de exemplo no dia a dia. Senhor Deus, Pai poderoso, eu te peço, Senhor, que interceda por essa pessoa que está ouvindo nesse momento, Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como está andando a sua família, como está andando a sua casa, o que está faltando, mas eu tenho certeza, Senhor Jesus, que Tu há de trabalhar em nome de Jesus num milagre nessa vida. Há de ter, Senhor, em nome de Jesus, libertação dessa casa, dessa falta de sossego, dessa falta de paz nesse lar, Senhor, essa falta de amor, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, Pai poderoso, eu peço que Tu intercedas, que Tu coloque em anjos, fazendo uma limpeza geral nessa casa, nessa vida, nesse coração, em nome de Jesus Cristo, porque eu creio, Senhor, que a fé e acreditar no Senhor é a maior libertação de todas. Em nome de Jesus, haja restauração nessa família, haja restauração nesse casal, Senhor, com os seus filhos, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Senhor, eu peço que Tu interceda pela falta de emprego, pela falta de mantimentos na casa. Mande um milagre em nome de Jesus. Coloque agora, Senhor Jesus Cristo, anjos trabalhando em favor dessa pessoa, para que esse milagre aconteça, para que não bate o desespero e tenha que fazer coisas erradas em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu pode fazer muito mais do que eu estou pedindo, muito mais do que ela imagina que pode ser. Não só de mantimentos, não só de coisas materiais nós vivemos. Precisamos de paz, precisamos estruturar a vida dessa pessoa para ela conquistar as suas coisas, para ela conquistar as suas vitórias em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu vai mudar esse cenário a partir de hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu mando uma palavra para você, receba de todo o coração, ouça agora, depois que terminar essa palavra, um louvor, peça, converse com o Senhor, seja íntimo do Senhor, Ele habita dentro de você, em nome de Jesus. Amém.